Nós vamos começar já pelo versículo 1 e 2, ao mesmo tempo. Diz assim o texto: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Irmãos, observa no versículo 1, que o que se achegou naquele ambiente foi uma multidão. Mas quando Jesus coloca a sua vida sobre os montes, quem se aproximou já não foi a multidão, foi os discípulos. Irmãos, nós já meditamos lá no monte, Isaías capítulo de número 2. Olha o que diz. Primeiro no 2 ele vai dizer que nos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes. Jesus subiu no cume. Aí no versículo 3 ele vai dizer: irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos o quê? Ensine. Por isso que quando a gente volta lá no texto da campanha, o versículo 2 ele vai falando assim, e abrindo a sua boca, os ensinava. Presta atenção em algo nisso. Muitos até vão no Senhor Jesus, muitos procuram o Senhor Jesus, mas não para aprender dele, que é manso e humilde de coração, para encontrar descanso para a sua alma. Muitos vêm porque quer uma cura, muitos vêm porque quer uma provisão, muitos vêm por causa de tantas coisas, mas querer aprender de Jesus, ouvir o que ele tem para ensinar, isso é só postura de discípulo. Irmãos, guarda algo: quando Jesus põe a tua vida sobre os montes, se a gente quer aprender com ele, a gente também tem que colocar a vida sobre o quê? Os montes. E para a gente estar com a vida sobre os montes, a gente tem que limpar a mão, a gente tem que purificar o coração, a gente não pode entregar a alma à vaidade, e a gente não pode jurar o quê? Mas aí já não interessa mais para a multidão. Isso é muito triste. Por isso que discípulo se comporta dessa maneira. Olha o que está escrito no Evangelho de João, versículos de número 31 e 32, diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que eu permaneço na palavra dele se eu não buscar o ensinamento dele? Só que para eu buscar o ensinamento dele, eu tenho que colocar a vida sobre. Infelizmente, repito, uma multidão vem até Jesus, mas quando é para querer o ensinamento de Jesus, só discípulo deseja. Então observa que esse ensinamento não chegou para todo mundo, aos ouvidos de todos. Esse ensinamento chegou aos ouvidos dos discípulos. E aí ele começa a ensinar os seus discípulos, versículo 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que é ser um pobre de espírito? E nós vamos entender que ser pobre de espírito não tem nada a ver em ter uma conta bancária com pouco recurso financeiro. Para a gente entender, ou se colocar na posição de um pobre de espírito, a primeira coisa que eu e você temos que ter em mente na nossa caminhada da fé é o que está escrito em Romanos, capítulo de número 3, versículos de número 23, que vai dizer assim, para mim e para você: porque todos pecaram e destituído estão da glória de Deus. Quem não entender que está destituído da glória de Deus nunca se comportou como um pobre
todos pecaram. Se ele diz todos pecaram, a primeira coisa que eu e você temos que guardar no nosso coração é que nós somos seres humanos pecadores. Pecadores. Aquele que não é pobre de espírito, ele não reconhece que ele é um pecador. E você sabe qual que é o mais triste de tudo isso? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, além da gente ser pecador, a gente está separado de Deus, destituído da glória de Deus, nós estamos à morte. Quem não age como um pobre de espírito, ele acha que ele nunca vai morrer. Mas ele continua nesse versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então quem não reconhecer que é pecador, e quem não reconhecer que o fato de ser pecador está condenado à morte, está agindo como rico. Esse acha que não precisa de Jesus, irmãos. E como a nossa irmã leu aqui no versículo, Jesus tem a chave da morte, Jesus tem a chave da casa de Davi, e Jesus tem a chave do inferno. Acha que não precisa de Jesus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tem gente que acha que não tem pecado. Agora ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ah, pastor, eu não sou pecador, mentiroso. E aqui, irmãos, eu não estou fazendo apologia para as pessoas saírem pecando. Um pobre de espírito reconhece isso, reconhece que é pecador e que a morte vai chegar, e que se ele não for ao encontro de Jesus para se entregar de corpo, de alma e de espírito, misericórdia. Por isso Romanos capítulo 7, versículo 24 vai dizer assim para mim e para você: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só reconhece que é um miserável, irmãos, quem se comporta como pobre de espírito. Mas quem acha que é um rico de espírito, ele não entende a sua miséria. Quando Jesus fala bem-aventurados, pobres de espírito, essa palavra bem-aventurado vem do grego makarinos, que significa mais que feliz. Feliz o homem e a mulher que é capaz de reconhecer a sua o quê? Miséria, a sua miséria. E aqui eu quero deixar um parênteses, um cuidado para mim e para você. Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23 ao 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Entender e conhecer, a vida sobre os montes. Que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a gente se comporta como um rico, porque a gente acha que a gente já tem sabedoria suficiente, não precisa mais vir na igreja para aprender, não precisa mais buscar Deus em oração nos montes. Às vezes a gente acha que a gente está revestido, a gente está forte. O apóstolo Paulo diz que aquele que disse que está forte, esse está o quê? Fraco. E aquele que disse que está fraco, ou seja, reconhece a sua miséria, ele falou, esse está o quê? Forte. Tem pessoas que acham que tem riqueza suficiente, e isso é um perigo. Não é vão que no evangelho de Oséias vai dizer para que eu e você conheçamos e prossigamos em conhecer
Deus me deu um pouco de sabedoria. Não importa, Ele é uma fonte o quê? Inesgotável, irmãos. Continua conhecendo, prosseguindo em conhecer. Caso contrário, não está se comportando como um pobre o quê? De espírito. Eu estou fortalecido na presença de Deus, eu não preciso ir buscar, porque está tudo bem comigo. Não, irmãos. Como um pobre de espírito, continua buscando a força no Senhor. Eu não tenho falta de nada, tenho as riquezas necessárias. Se Deus não guardar, em vão guarda sentinela. Isso pode ir assim, de repente, sopra e vai embora. Olha a vida de Jó, o que aconteceu com as riquezas dele? Então não tem espaço para parar de buscar Deus. O pobre de espírito, ele vai ser firme, constante e sempre o quê? Abundar. Tem culto de terça, ele está aqui. Tem culto de quinta, ele está aqui. Tem culto de sábado no monte, ele está lá. Tem culto de domingo de manhã, ele está aqui. Por que eu não vou? Ter certeza disso. Está bancando de rico. Está achando que já tem sabedoria suficiente, já tem riqueza suficiente, já tem força suficiente, então eu não preciso ir. E aqui, irmãos, óbvio que tem os imprevistos, a gente não pode ser insensato, a gente entende todas as outras variáveis, mas quando não tem nada disso, irmãos, está aqui. Quando eu olho para as igrejas, as cartas enviadas às igrejas de Apocalipse, Jesus olhou e viu uma que ele chamou de pobre. Que se chamava de pobre, ele chamou de rico. Teve outra que se chamava de rico, ele chamou ela do quê? De pobre. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Aí o que ele vai dizer? E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Em compensação, olha essa igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Aí ele abre um parênteses, mas és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Só tem uma pessoa que tem o direito de olhar para nós e julgar e dizer se a gente é rico ou o quê? É Jesus. Só que quando a gente pega essa igreja aqui, ele está falando ser rica. Mas vai lá, no versículo de número 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele fala assim, retrocede. Olha o que ele diz para mim e para você: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu conheço a sua pobreza, mas ser rica e permanece dessa maneira até o quê? A morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, eu vou trazer para os amados irmãos um exemplo de um pobre de espírito, de um rico na Bíblia. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha um dos ladrões reconhecendo: eu sou pecador,
Eu estou padecendo porque eu mereço, Senhor, mas o Senhor está aí pagando o preço sem motivo nenhum. Lembra-te de mim quando entrares no teu. Olha como um reconhece a sua miséria, ou como que um reconhece a sua pobreza. Agora o outro só queria se livrar da cruz. Está pesado, eu vou padecer nessa situação, eu vou padecer nessa circunstância, mas não reconhece os teus erros, as tuas falhas, as tuas misérias, para poder alcançar graça por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder entrar no reino. O rico só busca Jesus pela sua necessidade física. O pobre de espírito, ele busca Jesus porque ele quer o reino de quem? Ele quer a salvação. E se vai padecer naquela circunstância, padeceu, não importa. O que importa é que alcance o reino de Deus. Está aí um exemplo de um rico e de um pobre. A cruz ensina isso, a obra da cruz. Um alcançando graça, o outro Jesus não ouviu, não deu crédito, não fez nada, além de padecer na carne, padeceu com a tua alma também. Então isso é o princípio de tudo, é chegar na igreja, é chegar no santuário de Deus, irmãos, primeiro para aprender dele, porque conforme ele vai ensinando, nós vamos reconhecendo, vendo cada vez mais a nossa o quê? Miséria. Só tem um jeito de eu parar de pecar, se eu guardar a palavra de Deus aonde? Mesmo que eu guardo. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saiba que tens o quê? Um advogado. Versículo de número 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, por que chorar? Olha o que está escrito em Salmos de número 51, versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então não basta apenas chegar aqui reconhecendo a sua miséria, tem que vir com o coração o quê? Quebrantado, receptivo, meus irmãos. Tem gente que chega com cara feia, semblante duro, para sair uma lágrima do olho. Misericórdia. Olha o resultado de um coração quebrantado. Isaías capítulo 38, versículo de número 2 ao 5 diz assim, ó: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimamente, ou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentareis aos teus dias 15 anos. Mas observa que Ezequias, ele vai dizer ali no versículo de número 3, que ele andou e não estava andando. Ele olhou para a parede, ele viu a edificação da vida dele, se era de pedra, de tijolo, se era de betume ou era de cal, e ele entendeu o que ele estava fazendo de errado, e ele quebrantou o coração, e ele confessou diante de Deus, e ele alcançou o quê? Graça. Por isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, Deus entristeceu Ezequias, porque ele tinha um propósito na vida dele. Qual era o propósito? Produzir nele o quê? Arrependimento. Arrependimento para a salvação. Quantos que chegam na presença de Deus, irmão, choram, contristam, porque estão solícitos ou ansiosos? Por quê? Pelo que vai haver de comer e de beber. Mas não chega na presença de Deus e chora, irmãos, pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. É a verdade.
Isso significa que eu não posso chorar por essas coisas? Ana chorou, mas por detrás daquele choro dela e do pedido dela, tinha por detrás também a conciliação de uma vontade, o quê? Divina. Quando a gente age como pobre de espírito e a gente reconhece a nossa miséria, irmãos, a gente se quebranta na presença de Deus, fazendo igual Ezequias, olhando para a parede e falando: meu Deus, tem misericórdia. A gente chora por tantas coisas, mas por aquilo que a gente fez de errado, o rico. E aí esse contristamento pelas coisas do mundo não opera arrependimento. E esse texto ele vai dizer: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, quem é o Consolador? Mas não somente Ele. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, olha lá, outro que? Consolador, para que fique convosco para sempre. Se é outro, quer dizer que Jesus também é um consolador. Então, quando a gente quebranta na presença de Deus, chora pela causa certa, como a de Ezequias, irmãos, você pode ter certeza, eu vou chamar no plural, os nossos consoladores vêm para nos consolar. Multidão chora pelos pecados, mas discípulo chora. Multidão age como pobre de espírito, reconhecendo os seus pecados, mas discípulo reconhece. Versículo de número 5: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, quem é manso aos olhos de Deus? Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4: mas o homem encoberto no coração, no traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ser manso, irmãos, não é ficar falando aqui baixinho, não. E aqui ninguém está falando para ser desrespeitoso, ninguém está falando que a gente tem que ser uma pessoa de dura fala, mas às vezes para exercer autoridade, você tem que levantar o tom. O manso é aquele que recebe a palavra de Deus de bom grado. Irmãos, observa o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Isso aconteceu nos tempos de Noé. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Uma geração mansa e quieta. E a Bíblia fala que a vinda do Filho do Homem será como nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé. Irmãos, olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. É um versículo que todos nós já conhecemos. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que significa o quê? Contender, que é o oposto de mansidão, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aonde não tem mansidão, o que tem é iniquidade e o que? E idolatria. Por isso que Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí ele vai falar: mas naquele dia muitos vos dirão: ó Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos maravilhas. E o Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais o que? A iniquidade. Espírito manso? Aonde não tem mansidão, tem idolatria. Aonde não tem mansidão, se rebelam contra a palavra. Por isso que o Senhor disse: porquanto tu rejeitastes a palavra. São feiticeiros, macumbeiros, irmãos. O pessoal acha que macumbeiro está só no centro de macumba. Todo aquele que se rebela com a palavra de Deus é um macumbeiro dentro da igreja. Você quer ver exemplos disso? Coré, Datão e Abirão se rebelaram contra o ministério de quem? De Moisés e de Arão. Herdar a terra?
Deus abriu a terra e foram direto para o inferno, ele e todo mundo que tinha sociedade com ele, bem como os bens dele. Você quer ver um outro exemplo disso? Enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo a revelação dos mandamentos de Deus, o povo estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, idolar. Aí eu te pergunto, entraram na terra prometida? Há um bezerrão de ouro, onde tem as vaidades. Por isso que ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem é manso não se mistura com a iniquidade, quem é manso não pratica a idolatria, quem é manso não rejeita a palavra de Deus, quem é manso não se rebela, aí ele herda a terra. Tem tanta gente querendo os cachos de uva bons, tem tanta gente querendo a terra que emana leite e o quê? Aí estão tudo no deserto padecendo, porque não é manso, não destitui das idolatrias, não destitui das iniquidades, continua se rebelando contra a palavra, o que nunca vai tomar posse da terra, não toma posse das promessas nessa vida terrena, e também não entra na terra prometida que Deus tem estabelecida nos céus. Versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, olha o que está escrito em Números, capítulo 11, versículo 9. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. O que o orvalho é? Água, líquido. Então primeiro está dizendo, descia o orvalho do céu, o líquido. E depois em cima daquilo vinha o quê? O maná, fome. O que simboliza esse orvalho? Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2. Guarda algo, quando o orvalho desce, ele deixa um monte de gotas de água em cima da relva. E olha o que ele diz: goteja a minha doutrina como a chuva. O que a chuva deixa sobre a grama? Vai estar lá embaixo aqui, vai deixar gotas de água. Ele vai dizer, e destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Ou seja, irmãos, quem não tem fome da palavra de Deus, quem não tem sede da doutrina de Deus, esquece. Como é que vai ser farto? Como é que vai ser farto? Prega a doutrina, dão as costas e faz o quê? Sabe quando vão ser fartos? Irmãos, olha o que um dos amigos de Jó disse no Evangelho de Jó, capítulo 34, versículo 3, assim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta o quê? Então, olha o que ele está dizendo, o ouvido prova o quê? As palavras, como o paladar a comida. Está dizendo, a palavra de Deus é alimento para mim e para a sua o quê? Alma. E aí a gente tem que ter fome e sede de justiça. E olha como foi o fim dos dias de Jó. Jó capítulo 42, versículo 17. Então morreu Jó, o quê? Velho e farto de dias. Tinha fome, tinha sede de justiça. Irmãos, olha como que foi os dias de Abraão. Como Abraão também desceu à sepultura. Gênesis capítulo 25, versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias. Abraão é o nosso pai no quê? Na fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que querer, irmãos, o orvalho em cima da relva, em cima dele o maná que vem do céu. É fome e sede. Quem tem fome vai comer um alimento sólido, e quem tem sede vai beber do que o Espírito tem a dizer à igreja. Mas aí teve uma geração que teve fastio da palavra de Deus. Deus foi lá e mandou a serpente e falou pica, e para não ser ferroada pela serpente tinha que olhar para a serpente que foi levantada onde? No madeiro, ao verbo de Deus. Essa mesma geração deu ouvido, irmãos, a uma nação estrangeira, e essa nação estrangeira começou a colocar no coração dessas pessoas para terem fome de carne. Aí já não queriam mais o maná com o orvalho, queria a carne. Você sabe de onde que a carne veio, diz a palavra de Deus? Soprou um vento lá do mar. E quem que emerge do mar? Aí veio aquele monte de carne voando.
E aí comeram carne até sair para o nariz. Quando é o maná, Deus fala, ó, é na justa o quê? Mas quem quer carne que é além da justa? Você sabe o que atraíram? A fartura de Deus? Nas duas ocasiões atraíram a ira de Deus. Por isso que quem põe a vida nos montes fala, Senhor, ensina a tua doutrina, me ensina a tua palavra, porque eu quero comer e beber dela. Aí depois que comeu dela, irmãos, bebeu dela, botou em prática, espera, a bênção vem. Porque quem ouve e obedece, a bênção vai ser farto. Vai ser farto. No dia, na hora, no momento certo, Deus vai fartar. Irmãos, eu conto um testemunho da minha vida. Se alguém perguntar aqui para mim e falar assim, pastor, você quer outro emprego? Sabe qual é a minha resposta? Não. Você quer receber outro salário? Sabe qual é a minha resposta? Não. Você quer outra família? Não. Você quer mais um filho? Não. Irmãos, Deus me deu a medida exata. Eu não tenho vontade de mais nada. Eu só quero completar a minha o quê? Quando você está farto, eu não sei explicar, irmãos. Mas você está saciado, aquilo ali basta, está na justa medida. E quem fica ouvindo o sermão da besta nunca se farta, quer comer carne até sair para onde? Mas quem ama, irmãos, o orvalho do céu com o maná em cima, ele pega a porção de hoje e se farta. Amanhã ele dá outra porção e ele se farta. Depois de amanhã ele dá outra porção, ele se farta. Quem não tem fome, não tem sede de justiça, nunca vai se fartar. Comer até sair para o nariz, isso é pecado da glutonaria. Glutônico nunca se farta, nunca tá bom. Eu só tenho um motivo para fazer: dobrar o meu joelho e agradecer. Aí você entra na presença de Deus, você sabe quando você pede as demais ou não? Nunca. Para quê? Eu já estou farto. Mais excede a justa medida, menos excede a justa medida. Agora tem uma coisa que eu quero mais: conhecer e prosseguir em conhecer. Isso nunca fartar. Irmãos, ele leva a gente nesse processo. Quando a gente crê na palavra de Deus e dá crédito à doutrina de Deus, à palavra de Deus. Ah, mas aconteceu do dia para a noite? Não. Foi uma caminhada de 14 anos. Não é do dia para a noite. Você não planta agora e colhe ali. A Bíblia fala: o seu tempo, se não tiver desfalecido, você vai colher. Não desiste. Não desiste. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, presta atenção. Falar de misericórdia, existe uma régua na Bíblia bem estabelecida. E a régua é essa, Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Irmãos, se eu estiver fazendo o que o Pai manda, você me imita. Caso contrário, não imita a minha maneira de fazer misericórdia, não. Porque tem um monte de gente agindo de misericórdia da maneira o quê? Quando é que eu e você temos que ser misericordiosos? Quando o Pai for misericordioso. Quando é que o Pai é misericordioso? Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz assim, olha lá: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse alcançará o quê? Misericórdia. Ou seja, você está vendo um pobre de espírito, com o coração quebrantado, agindo de maneira mansa, tendo fome e sede de justiça, a esse seja o quê? Misericordioso. Está agindo como um rico, irmãos, está encobrindo transgressões, não quebranta o coração na presença de Deus. Você acha que algum dia vai ser manso? Não tem fome da palavra de Deus. Então as pessoas acham que ser misericordioso é ser em qualquer circunstância. E está aqui quando o Pai é misericordioso, quando a pessoa confessa o quê? E deixa. Irmãos, olha o que está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua o quê? Fidelidade. Irmãos, guarda atenção. Cada o quê? Então à noite vem o orvalho com maná. Abre o entendimento de quem? Do homem. Por isso que é manhã, porque veio a luz. Quando isso acontece, o que o homem faz? Dobra o teu joelho, pede perdão pelo teu pecado
e se esforça para nunca mais o quê? Errar. Pronto, a misericórdia do Senhor vem sobre aquela vida. E aí aonde abundou o pecado, a vida inteira fez errado, errou, aí a graça vem e faz o quê? Superabunda sobre aquele lugar. Então elas são novas a cada manhã, mas manhã é o período da luz, e a Bíblia fala que aquele que anda durante o dia não tropeça. Quem que é esse? Confessou e o quê? Porque se só confessou e não deixou, vive tropeçando. Ele não está de manhã, está de noite. E esquece disso, as misericórdias de Deus é sem fim. Ela não tem fim. Para quem confessa, caso contrário, está na posição de um rico, não quebranta o coração, não age de maneira mansa, não tem fome, não tem sede. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30 e 31 diz isso. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ou seja, ainda não colheu aquele maná, está na ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, ou seja, saiu da ignorância, e quem se arrepende confessa e deixa. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso se deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, as misericórdias são as causas de nós não sermos o quê? Cuidado, que se a gente não alcançar a misericórdia do Pai no dia que ele vir em justiça para julgar o quê? O mundo, vai ser consumido. Versículo de número 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, olha o que está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Você pode ter certeza disso. Quem confessa e deixa, eu te pergunto, ele está pensando mal? Quem confessa e deixa, tem alguma sociedade com isso daqui? Com mortes? Quem confessa e deixa, está cometendo adultérios, está cometendo fornicações, está dando falsos testemunhos, está blasfemando de Deus. Quem confessou e deixou, limpou o teu o quê? E observa que ele diz, os limpos de coração verão a Deus. E olha o que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ele vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Observa que ele fala sem a qual, e não sem as quais. Então ele está fazendo menção da santificação, porque vai ter um texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, que vai falar, se possível for, você tenha paz. Então o limpo de coração, irmãos, é aquele que se santificou. Quem se santificou glorifica a Deus no corpo, glorifica a Deus aonde? No espírito. Quem se santificou, ele se esforça para não pecar no corpo e não pecar fora do corpo. Então você vê que é uma sequência. Se não for pobre de espírito, irmão, sabe quando vai quebrantar o coração? Se não quebrantar o coração, sabe quando vai receber a palavra de Deus com mansidão? Se não agir com mansidão, sabe quando vai ter fome do maná que desce do céu sobre a relva que já tem o orvalho? E se não recebe a palavra, sabe quando vai alcançar a misericórdia? Porque está fazendo tudo errado, achando que está fazendo o quê? E aí você sabe quando vai estar com o coração limpo? Santificado para Deus? Nunca. Versículos de número 9: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui eu quero deixar um cuidado bem grande, porque o anticristo, quando manifestar, ele vai promover uma paz mundial por um tempo. Jesus disse, a paz que eu vos dou, o mundo não vou lá dar, mas o mundo dá uma paz, mas não é a paz que Jesus dá. Por isso Jesus disse aqui, Mateus capítulo 10, versículo 34: não cuideis que vim trazer a paz, não vim trazer a paz, mas a espada. Espada onde bate e separa quem serve e quem não
Irmãos, guarda algo. A espada é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. E Jesus disse que pela palavra a gente seria condenado, ou pela palavra a gente seria o quê? Absolvido. Jesus disse, olha, eu não vim julgar. Ele falou, as minhas palavras hão de julgar. Então, quando a gente olha a definição de reino de Deus, olha o que vai dizer em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vai dizer isso aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o que? Justiça e paz e alegria no Espírito. Justiça é a espada. Se a pessoa não tem comunhão com a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, não existe paz. Não tem paz. Tem tanta gente querendo promover uma paz aonde não está praticando a justiça da palavra de Deus. Por isso Romanos capítulo 12, versículo 18 vai dizer isso para mim e para você. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, a espada veio. Está servindo a espada? Estamos vivendo o quê? Em paz. Não está servindo a espada? Não tem como ter paz. Porque o reino de Deus, irmãos, primeiro é justiça, depois é paz. E olha que interessante, ele vai dizer, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão o quê? Chamados filhos de Deus. Você sabe quando é que Deus nos chama por filho? Sabe quando? Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Olha que tremendo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. A espada veio. Foi fiel a ela? Se ela não foi fiel a ela, irmãos, por que eu vou me prender com essa pessoa? Jesus manda você, ó, bate o pó e ó. Aí ele vai dizer, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Como é que eu quero promover paz num ambiente desse? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo. Por isso, de novo, sai do meio deles e aparta, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós o quê? Pai, e vós sereis para mim filhos e o quê? E filhas. Promove paz aonde não tem paz, irmãos, que perde o status de filho e de filha. Quantas pessoas deram as costas da igreja e foram embora porque veio a espada e não receberam de bom grado? Aí eu estou querendo ir lá ter paz com aquela pessoa. Não tem paz não, irmãos. Você fica aí que eu fico o quê? A Bíblia fala, ó, sai do meio deles, sabe que é o quê? E aparta, ainda vai para bem o quê? Não fica perto não, irmãos. Não fica perto não. Como foi falado, o reino de Deus não é comida e o quê? E bebida, é justiça. E eu vivo isso. Teve gente que saiu daqui da minha parentela, a espada veio, não recebeu de bom grado, mas vive fazendo mesinha de comida e bebida e chamando para querer viver o quê? Em paz. Eu não pego não. Não tem paz. Se eu for lá, Deus não me tem por quê? Quer ter comunhão comigo? Passa a servir a palavra que foi pregada. Aí nós vamos sentar junto, aí nós vamos comungar junto, aí nós vamos estar na mesa junto. Caso contrário, segue o teu caminho. É igual Abraão e Ló. Fala para onde você vai, Ló. Ló era o que de Abraão? Sobrinho. Ah, eu vou para as campinas verdejantes de Sodoma. Beleza, eu vou para o deserto. Ó, Abraão foi para bem o quê? Porque a hora que subiu o pecado de Sodoma e Gomorra na narina de Deus, a hora que chegou nas narinas dele, ele desceu com o juízo. Fica lá. E quando a gente age dessa maneira, irmãos, guarda algo, nós vamos aborrecer o mal. Vai tirar muita gente da zona do quê? Por isso que agora, irmãos, começa a completar, acontecer o que está nos versículos seguintes, que é o versículo 10, 11 e 12, vai começar. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do quê? Da justiça, a espada. Agora vai começar a vir o quê? Perseguição, porque está querendo ser um pacificador de Deus da maneira correta. Vai promover a paz como o mundo promove. Vai promover a paz como o anticristo promove. Você sabe quando vai vir perseguição? Aí ele vai acontecer isso na minha e na sua vida. Aí a gente vai começar a sofrer perseguição.
Aí vem o versículo 11, olha lá. Bem-aventurados sois vós quando o quê? Vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por mim, o quê? Sabe por quê? Porque se posicionou. Aí vão começar a injuriar, vão começar a perseguir, vão começar a mentir, vai começar a dizer mal de vocês, de nós, por causa de quem? De Jesus. Porque eu falo, não, eu quero a palavra. Eu estou aonde Jesus o quê? São pessoas que estão no tempo da ignorância, irmãos. Deus não tem por conta, mas já receberam a espada, sentiram o fastio, quiseram as codornizes. Eu vou ficar ali? Vou para o deserto igual Abraão, deixo lá nas campinas verdejantes, não tem problema nenhum, larga lá no meu deserto com Deus, que a hora que vir o juízo de Deus. Aí ele continua lá o último versículo. Aí ele fala, exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de quem? De vós. Aí é um verdadeiro profeta, aí está se comportando como um profeta de quem? Porque está aborrecendo mal, que está dizendo, se não tiver comunhão com a palavra, não tem comunhão com quem? Óbvio, com sabedoria para discernir quem está no tempo da ignorância e quem não está. Então quando a gente olha essa frase que é linda, né? Bem-aventurados pacificadores. Aí a gente tenta promover a paz aonde não tem. Quer ter paz? Obedece a palavra. Lembra da justiça que recebeu. Pratica a justiça. Mesinha de comida e bebida. O reino de Deus não é comida e nem... vem aqui, vamos comer, vamos jantar. Não, pode ficar com a sua comida. Fica com a sua bebida. O dia que praticar a justiça, a gente senta, come e bebe junto. Não praticou a justiça, cada um pro teu lado. A espada bateu, ou todo mundo serve, ou todo mundo não. Deu para entender? Quando eu estou com o coração limpo, irmãos, aí eu posso ser um pacificador, porque aí eu me posiciono. E quando a pessoa mentir, falar alguma coisa, ela não vai estar falando em deveras, ela não vai estar falando em verdade. Não vai estar falando. O problema é quando eu estou com o coração sujo, porque não confessei e não deixei. Aí a hora que levanta a perseguição, é que lá não está mentindo, ele está falando o que ainda? A verdade. Aí é um problema. Então, para ser um pacificador, tem que estar com a vida no altar de Deus conforme a tua. Amém?